a unidade 5 tem como título Pensando sobre Cidadania. Na aula de hoje, nós iremos ver os conteúdos das páginas 2 a 7, iremos falar sobre a cidadania e suas transformações no decorrer do tempo. Ou seja, se o título diz a cidadania e suas transformações no decorrer do tempo, já sabemos que a cidadania de hoje não é a mesma cidadania de ontem, no caso dos tempos antigos. Correto? Abram aí nas páginas 2 e 3. Observem a imagem e me respondam. O que está acontecendo na imagem? Quem está sem livro, pode olhar para cá. Aí nós temos uma reunião grega. O que vocês acham que essas pessoas estão fazendo? Levantando a mão para dar uma opinião. Podem estar votando, né? Oi? Exatamente, ó. Aqui nós temos, né? Cadê? Aqui nós podemos ver se as pessoas estão debatendo. Eu tenho um falando, outro observando. É exatamente isso. Página 4. Começando os estudos sobre cidadania. Nós vimos no bimestre passado as origens históricas do Estado. E vamos lembrar que, com modificações e adaptações, esse tipo de organização do poder político ainda está presente em nossas vidas. Podemos também identificar as origens históricas da cidadania. Se hoje nós podemos exercer a cidadania, é porque ela foi construída no decorrer do tempo. A cidadania, ela não é algo que é fixo. Ela vai se transformando. Ela tem modificações, ela tem adaptações. Lá no segundo parágrafo, a cidadania se transforma no decorrer do tempo. Vimos que, né, nós já falamos um pouquinho sobre isso, que o significado de cidadania se transformou muito no decorrer da história. Exercer a cidadania há 4.000 anos atrás, lá na sociedade antiga, era bem diferente do que nós entendemos por cidadania nos dias de hoje. É importante perceber que com a passagem dos séculos, alcançamos direitos, deveres, tudo isso foi bem organizado e definido, com vista no bem-estar do público. Vocês vão lembrar também que durante as nossas aulas de cidadania, da disciplina de cidadania, tudo aquilo que a gente conversa, a gente sempre finaliza dizendo que é para o bem comum da sociedade. É para que você conviva bem em sociedade, é para que o convívio em sociedade possa ser melhor. Então, esses direitos, esses deveres, as noções de respeito, de sentimento, tudo isso, desde os séculos antigos, visa o bem-estar do público. A cidadania é uma conquista, ainda há muito a se fazer para que todos tenham direitos respeitados e cumpridos. A cidadania, ela pode ser diferente de um país para o outro. Me digam uma coisa. Sobre o conhecimento que vocês já têm, utilizando o conhecimento que vocês já têm, todas as pessoas têm seus direitos e deveres cumpridos? No nosso país, todos os deveres e direitos dos cidadãos são cumpridos? Não. E não é diferente nos outros países, sendo que cada país tem as suas regras, os seus direitos, os seus deveres, diferentes de sociedade para sociedade. Vamos ler aí comigo, aí embaixo da foto. Tem aí um trecho do estudioso Gilberto. Cidadania é o direito de ter uma ideia e poder expressar. É poder votar em quem quiser sem? É devolver um produto estragado e receber seu dinheiro?
É o direito de ser negro sem ser discriminado, de praticar uma religião sem ser perseguido. Ou seja, é você poder viver a sua própria vida sem ser apontado, julgado, discriminado. Podemos falar muito sobre a questão do voto. Todo mundo diz o voto é secreto, mas todo mundo te pergunta, tu votou em quem? O voto não é secreto? Todo mundo tem essa noção, o voto é secreto. Mas é comum, não é por nada. Tu votou em quem? É secreto, meu povo. Entendeu? Aí está uma noção de cidadania. O voto é meu. Claro que a gente sempre, não, votei no fulano. Aí votei, aí se dá bom, não, votei. Se dá ruim, você fala, votei. Votei também. Entendeu? Mas é uma questão de cidadania. É o direito que você tem de ter a sua ideia e poder se expressar sem que isso venha trazer a você nenhum tipo de constrangimento. Vamos falar um pouco sobre entender a cidadania de hoje, a que estamos vivendo hoje. Aqui no Brasil. Vamos ver 3 textos aí, o texto 1, o texto 2 e o texto 3. Fala sobre a cidadania no Brasil, a cidadania de hoje no Brasil. A cidadania é composta pelos direitos e deveres do cidadão, é a garantia de poder desfrutar de direitos sociais, civis, políticos, é a obrigação de cumprir deveres perante o Estado, tem direitos e garantias fundamentais e de participação nas decisões que são de interesse público, como nós acabamos de dizer, o voto. O texto 2 vai dizer que, sem perceber, você sabe o que é cidadania. Todo mundo que vive em sociedade tem deveres para cumprir e direitos para serem respeitados. Sem perceber, a gente já vai tendo a noção da cidadania. Quando a gente é pequenininho, a primeira coisa que a gente escuta é: não, não, não. Tira a mão daí. Não mexe aí. Isso não pode. E você vai crescendo, vai amadurecendo, vai conquistando as outras idades e lá na sua casa você vai continuar tendo isso, do seu responsável sempre te explicar, ó, isso é legal, isso não é legal, isso aqui pode, isso aqui não pode. Indo por aqui você vai alcançar esse caminho, indo por aqui você vai alcançar um outro caminho. E com isso nós já vamos aí tendo a noção da cidadania desde bem novinhos. Cidadania é justamente essa relação de respeito com o meio em que a gente vive e as pessoas que fazem parte dele. Né? Prestem atenção, vou ler novamente essa frase. Cidadania é justamente essa relação de respeito com o meio em que a gente vive e as pessoas que fazem parte dele. Independente de quem sejam as pessoas, nós precisamos se respeitar, nos respeitarmos. Vamos lá para o texto 3. Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade perante a lei. Em resumo, ter direitos civis. É também participar do destino da sociedade, votar, ser votado, ter direitos políticos, exercer a cidadania plena, é ter direitos civis, políticos e sociais. Então, nesses 3 textos, nós vimos aí um pouquinho do que é a cidadania exercida no Brasil. Vimos lá que nós temos direitos sociais, políticos e civis. Vimos que nós precisamos respeitar uns aos outros, respeitar o ambiente em que nós estamos e as pessoas que fazem parte dele. E que nós temos direito à liberdade, temos também o dever do voto e precisamos exercer a nossa cidadania. Jogo rápido. Com base na leitura dos 3 textos, complete as lacunas. Apesar de cada texto explicar o significado da cidadania de um jeito diferente, podemos perceber, pela leitura de cada um deles, que a cidadania se refere aos direitos e aos deveres que temos na sociedade em que vivemos. Então vamos completar aí com direitos e deveres. Podemos perceber que cidadania refere-se também à nossa participação nos destinos da sociedade. Os cidadãos brasileiros podem fazer isso de diversas formas. A primeira,
Votando nas eleições e escolhendo o candidato que melhor os representa, melhorando a convivência na escola, na rua, em casa, entre os amigos e familiares. Então, aí no jogo rápido, vocês vão completar com direitos, deveres, participação, votando e candidato. Lá na página 7, cidadania e direitos. Você viu que os textos das páginas anteriores falam sobre direitos e deveres que nós, cidadãos, temos. O texto 1 e 3 apresenta especificamente 3 tipos de direitos a que todos os cidadãos deveriam ter acesso: os direitos civis, os políticos e os sociais. Segundo alguns estudiosos, a cidadania é plenamente exercida quando conquistamos esses 3 tipos de direitos. Então, prestem atenção aí agora. Quais são os direitos que dizem respeito às necessidades básicas dos cidadãos, como o direito à educação de qualidade, saúde e moradia digna? Direitos sociais. Quais os direitos que dizem respeito à participação política, como o direito de votar, direito de se candidatar e direito de participar de movimentos sociais? Direito político. E quais são os direitos que se referem às liberdades individuais, como liberdade de pensamento, de ir e vir e direito à propriedade privada? Direitos civis. Exatamente. Então, os direitos civis, políticos e sociais, sendo eles exercidos, conquistamos a nossa cidadania. Praticamos também os nossos direitos e deveres. Observem aí essas 2 imagens. A primeira é uma moradia ou comunidade no centro da cidade de São Paulo. E a outra é uma carteira escolar danificada em uma escola da cidade de Ilha Solteira. Olhando aí as 2 imagens, prestem atenção. Todos no Brasil, na atualidade, deveriam ter acesso pleno aos direitos civis, políticos e sociais, exemplificados acima. Agora, observe essas 2 fotografias e, com base nos seus conhecimentos, responda. Você acha que todas as pessoas, sem exceção, têm seus direitos respeitados e conquistados na prática? Não? Por quê? Vocês são espertinhos, né? Então, no nosso país nós temos muitas pessoas que ainda não conseguem frequentar escolas, não têm uma moradia digna, não têm acesso à saúde de qualidade, médico, e isso, né? Com isso, elas não têm seus direitos respeitados e colocados em prática. Podem observar as fotografias que, por exemplo, a carteira danificada na escola. Esse aluno consegue aprender com qualidade, tendo o risco aí de se arranhar, de acontecer alguma coisa por conta da cadeira danificada? Não. Então ele não está tendo o seu direito respeitado. Observem as moradias, todas elas nós podemos ver que são reduzidas, né? São bem pequenas. Na moradia está aí até, né, uma roupa que está aí ocupando o espaço da calçada para secar. Por quê? A moradia é pequena, então as pessoas elas vão se adaptando à vida que levam. Dessa forma também o direito do cidadão não está sendo respeitado. Mas ainda hoje nós lutamos para modificar e adaptar os direitos e deveres. E desde lá das cidades antigas, a cidadania então ela já existe e a cada dia nós precisamos nos respeitar e lutar aí por aquilo que nós queremos, respeitando sempre também o direito de todos. Na atividade de fixação, faça um texto sobre o que você entendeu sobre a cidadania e as transformações que ocorreram ao longo do tempo. É uma resposta pessoal, tá? Cada um faz com aquilo que entendeu sobre a atividade.
E para vocês que estão em casa, e se alguém aqui também ainda tiver dúvidas, o significado de cidadania se transformou muito no decorrer da história. Exercer a cidadania em uma sociedade antiga era diferente do exercício da cidadania que conhecemos hoje. Os séculos se passaram e as sociedades passaram a ter seus direitos e deveres bem organizados e definidos. Concluímos assim então a nossa aula de história, terminem a atividade, vocês aí de casa também. Qualquer dúvida, pausa o vídeo, responde, reveja. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.